Olá, tomei um pouco de coragem e hoje eu vou tentar falar um pouco sobre o mapa astral da posse do novo presidente, Jair Bolsonaro, que aconteceu ontem, no dia 1º de janeiro de 2019, às 15 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Então, antes de iniciar a falar de astrologia, propriamente dita, e do mapa, seria interessante estar justificando algumas coisas, né? Como eu particularmente não acredito na neutralidade, e eu acho muito importante a gente se posicionar e deixar claro, porque a gente não tem aqui a função de iludir ninguém, nem para um lado nem para o outro, mas deixar sempre claro, né? E eu sempre faço isso, inclusive como professor, eu acho isso muito importante, a gente deixar bem explícito, né, a ideologia que norteia a cabeça da gente, que no meu caso eu sou uma pessoa de esquerda, então não tenho a menor simpatia pelo novo presidente, cujo qual eu obrigatoriamente tenho que reconhecer como sendo meu presidente também, apesar de não ver nele nenhum tipo de representatividade nas coisas que eu penso e na forma como eu me conduzo, né, tanto na vida pública como particular ou na vida profissional. Bom, então, antes de mais nada, né, vamos deixar aqui claro algumas coisas sobre minha figura quanto uma pessoa que tem interesse por astrologia. Eu não me considero uma autoridade no assunto, porém eu tenho um nível de conhecimento razoável que me coloca um pouco acima da média e muito abaixo de muita gente que está por aí com muitos anos vivendo só disso, porque eu não vivo de astrologia, apesar de estudar ela, né, dentro do medida possível, dentro daquilo que meus outros estudos permitem eu estar me voltando para esse aspecto, né? Então vamos lá. Antes de mais nada, né, a importância do mapa em si, né, o critério da escolha do mapa, né? Então esse mapa ele foi escolhido, o horário, porque a partir do momento que uma pessoa assina um documento, um compromisso, a gente acredita que esse mapa ele retrata, usando esse horário e esse local, ele retrata mais fielmente como a pessoa vai se comportar diante do compromisso, ou como esse compromisso vai ser estabelecido. Bom, agora vamos para uma outra etapa, né? Vamos começar agora a falar do mapa em si, depois eu vou mostrar a figura do mapa brevemente e fazer a breve análise da mandala em si, da figura em si, que é um instrumento bastante interessante de análise. E que também a gente vai ver que a mandala em si justifica esse mapa como sendo referente ao assunto tratado, né? Que no caso seria o novo governo, né? Então nós estamos considerando o ato de assinar a posse como sendo uma espécie de grito que se dá na hora que se nasce, né? Mais ou menos como que acontece. A criança, o mapa de uma criança não é considerado a hora que o pai ou a família vê ela, é considerado a hora que a criança vem ao mundo, a hora que ela dá o seu grito após nascer, né? Então nós estamos levando isso em consideração. Então a hora da entrega da faixa não deve, ao meu ver, ser considerado como a melhor hora para se figurar a cara desse novo governo. Então vamos ao mapa em si. Esse mapa, eu tenho aqui algumas anotações, né, do que eu observei nele. Vamos primeiro à parte essencial, né? Vamos falar um pouco do ascendente. O ascendente é a forma como algo se manifesta e é visto. Então é a impressão que vai se ter do novo governo. Nós temos um ascendente em touro, né? E isso em si já mostra um caráter de conservação ou de conservadorismo desse novo governo. Então, de fato, será um governo que será visto como conservador, né? Esse é o ascendente que estava em Brasília às 15 horas e 15 minutos do dia 1º de janeiro de 2019, na hora da assinatura do senhor Bolsonaro ao seu compromisso com a nação. Então, assim, e se isso, por um lado, revela um governo conservador, nós temos do outro lado o descendente, que seria, vamos dizer assim, a oposição. Então a oposição está em Escorpião, né? Então seria uma oposição com a natureza de transformação escorpiana, né? Escorpião, na verdade, é outro lado de touro, não deixa de ser um signo conservador, mas um conservador da essência,
né? Ele não está interessado em conservar a forma. Já a cara do governo é conservar a forma, conservar as aparências, conservar o status quo, né? Então, nós temos aí um mapa centrado no ascendente Touro e Escorpião, então seria conserva ou transforma. Então, a princípio, é um mapa que já vem falando de conservação. Então, para quem está interessado em transformações mesmo verdadeiro, esse mapa, à primeira vista, já leva a gente a pensar, refletir, né? Não será se houver transformação, não será uma transformação na profundidade, né? E isso começa a ser reforçado quando a gente começa a falar sobre a regência desse ascendente. Esse ascendente é regido por uma Vênus em Escorpião. Uma Vênus em Escorpião é uma Vênus em detrimento, é uma Vênus enfraquecida. Então, vamos dizer assim, os impulsos de conservação que esse ascendente revela para esse mapa é meio quanto que corrompido. Estou falando não corrompido no sentido usual, político, estou falando corrompido no sentido prático, quer dizer, ele não consegue se efetivar, né? Antes que alguém fique revoltado e fale, já está chamando o governo novo de corrupto, se é que a história do motorista, né, Queiroz, já não tem muito mais a falar sobre isso do que essa Vênus corrompida do ascendente desse mapa. Bom, então nós vamos seguir, tá? Então eu gostaria, na medida do possível, que a gente tenta filtrar um pouco, né, vamos dizer assim, as minhas animosidades políticas e vou tentar me focar mais no aspecto astrológico. Então vamos lá, voltemos. Nós temos aqui uma Vênus corrompida, regindo um ascendente conservador, que está na casa 7, que é a casa do inimigo. Essa Vênus corrompida, ela está conjunta a uma Lua em queda, uma Lua em Escorpião. Que também, né, então tá ambas na casa dos inimigos declarados, né, que é a casa 7. Né, para quem que tiver curiosidade depois de estudar astrologia, vai ver que eu não estou mentindo. Tá? Então nós temos uma Lua em queda. O que é uma Lua em queda? Tentando explicar um pouco a natureza dessa Lua em Escorpião. A Lua em Escorpião, ela é chamada pela tradição como a Lua da bruxa, né? Então a Lua das bruxas, se quiser pôr no plural. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, a Lua, ela tem vários significados, como todo planeta tem. Os significados da Lua são basicamente o povo, também significa o instinto de defesa e também ele significa as possibilidades de afeto, né? Então, vamos ter aqui uma condição seguinte: a Lua em Escorpião, ela é uma Lua que tende aos dramalhões mexicanos. Sabe aquele tipo de manipulação grosseira, aonde você vê que a pessoa está fingindo, e é muito difícil fugir dessa manipulação, vamos dizer assim, afetiva, que é feita por meio dessa Lua em Escorpião. Então, o que vai acontecer? Que a gente tem uma Lua desse tipo? Um certo sentimento de paranoia, um sentimento de possessão, um sentimento de que quer nutrir, mas que se tiver que matar na hora que está nutrindo não tem problema nenhum. Sabe aquele tipo de mãe que protege tanto que chega a sufocar o seu filho? Essa é a Lua em Escorpião. Né? Ela te dá um afeto perigoso, ele te dá um instinto de defesa pautado, vamos dizer assim, na paranoia, né? Vê, desconfia de tudo, se magoa com tudo se sente atingida e aflita. Não é uma boa Lua. Sem dúvida nenhuma, é uma das piores luas possíveis, se não a pior. Junto com uma Vênus enfraquecida. Bom, então nós temos aí uma condição onde a gente vai ver que esse governo tende a ver como inimigo o povo. Né? Basicamente isso, ou pelo menos os interesses do povo. Ele tende a ver como inimigo o que é que essa Vênus ela está regendo. Ela está regendo, né? Então vamos olhando aqui no mapa, né? Ela está regendo a relação com o operariado, tá? Então a classe serviçal, a classe que serve. Então essa classe que serve, ela não está muito bem, dizer assim, atendida por esse mapa. Ela também está atingindo, no caso também, o próprio ascendente. Também nós temos ainda a regência dessa dupla, né? Lua e Vênus. Desculpa, estou falando de Lua e Vênus simultaneamente, né? Então vamos dizer especificamente, isso que eu falei é relativo a Vênus, tá? Se a gente olhar para a Lua,
nós vamos ver o que é essa lua tão sofrida, né? Essa lua tão histérica, podemos chamar de uma lua histérica mesmo, né? O que ela está regendo? Ela está regendo a educação básica, né? A educação básica, a relação com a infância. Então esse papo de pedofilia tende a ficar muito forte com essa lua. Essa coisa, como ele se relaciona com a escola, tende a ser contaminada por isso mesmo, né? Por essa lua em estado de histeria, regendo a casa 3, que vai reger como educamos a nossa família. Só um minutinho, desculpa, porque tem uma pessoa chata aqui ligando, eu já atendi, mas ela não se toca, tirando fora do gancho. Tá? Então, essa lua, ela fala exatamente sobre essa questão da família. Só um minutinho aqui, gente. Então, gente, o que acontece? Realmente, a educação básica, que é uma das coisas que o governo diz que vai investir, já deu pistas, né? E a gente já tem noção do que se trata. Ele fala que vai ser prioridade, mas essa prioridade está totalmente contaminada por uma histeria de uma lua em Escorpião. Então não adianta ter esperança não, que eu acho que ele só vai saber mesmo lidar com a questão do medo, do pânico, da pedofilia, e muito provavelmente isso vai contaminar todas as possibilidades de fazer uma educação realmente voltada àquilo que precisa ser voltado. Então é bem desanimador essa lua em Escorpião regendo a casa 3. Também a casa 3 tem a ver com comércio local, né? Então o comércio local, a troca de valores e de comunicação no nosso meio também está bem contaminado por essa paranoia escorpiana, com essa lua cadente, essa lua realmente que eu não gostaria de ver num mapa de posse nem de posse nem nenhum evento, né? É uma lua bem desagradável. O que a gente seguir, né? Então já falei um pouco aqui sobre a regência do ascendente, que é tenebrosa, uma Vênus em Escorpião, e essa lua também que já vem de cara contaminando a casa 13, trazendo toda essa questão da paranoia. Já que nós estamos falando de paranoia, é bom falar de Marte, tentar entender como que ele vai reagir, tende a reagir. O Marte desse mapa é um mapa potente, é um Marte forte, né? Apesar de estar numa colocação não muito boa, né? Ele está no comecinho, no grau 0 de Áries, então é um mapa forte, é um Marte forte, e o que esse Marte ele rege, para a gente tentar entender o que é que pode vir de bom nesse Marte potente, né? Esse Marte, ele está regendo a casa dos inimigos ocultos. Isso é desanimador, porque você tem um mapa potente que rege os inimigos ocultos. É um Marte que rege a religiosidade, a casa 12, que seria uma religiosidade voltada para a espiritualidade. Eu estou com um problema de bateria. Gente, só um minutinho só, porque parece que tudo acontece, né? Quando você cria coragem. Só um minutinho só que eu já estou resolvendo o problema. Pronto, isso deve resolver. Dá para a gente seguir, tá? Bom, então eu vou seguir. Eu não tenho tempo de fazer edições, né? Justamente, desculpa por tudo isso aqui, mas não tenho tempo. Ou eu faço as coisas desse modo, ou simplesmente não dá para fazer. Bom, então agora não vai mais desligar o tablet. Bom, gente, então vamos lá. Eu estava falando de Marte, né? Marte regendo a casa 12. Falando um pouco sobre a casa 12 e dessa regência potente desse Marte. O que a casa 12 significa? A casa 12 significa o mundo das idealizações, né? É a casa onde tudo se dilui, onde tudo termina. É a casa da espiritualidade superior. Então esse Marte ele rege isso é bom, né? Não deixa de ser um aspecto legal desse mapa. Só que tem um pequeno problema, né? Marte reger essa casa 2, mesmo estando potente,
é um perigo no seguinte sentido: se o mapa for bem vivido, ele vai trazer muita coisa boa em religião. Agora eu estou sendo pragmático, eu olho para as companhias espirituais com que esse rapaz anda e eu fico totalmente desanimado em tentar ver uma boa vivência desse mapa, porque a religiosidade regida por Marte, se esse Marte está muito potente, ele está muito assim desinibido para mexer com religião, está muito desinibido para transitar nos meios religiosos, né? Ele está desinibido para andar no mundo dos sonhos, isso inclui inclusive a questão das drogas, então provavelmente vai ser um governo que vai mexer bastante com a questão das drogas. Tem chance de mexer de forma positiva, né? De forma positiva que eu falo na agressividade marciana, tá? Ele tem muita chance de conseguir isso, mas eu olho para esse Marte, e esse Marte em quadratura com Mercúrio cadente, e eu não vejo boa coisa, tá? Porque esse Marte está sendo enquadrado por um Mercúrio. Esse Mercúrio eu vou comentar, é uma das debilidades, uma das grandes debilidades desse mapa. Ele é um Mercúrio que está em Sagitário. Então ele está também corrompido, né, no sentido astrológico, voltando a falar, daqui a pouco até falo sobre minhas impressões sobre corrupção desse mapa, mas estou falando de corrupção no sentido astrológico. Esse Mercúrio corrompido é um Mercúrio que se mete a falar muito, invasivamente, desastrosamente. Estou falando das características de um Mercúrio sagitariano. É um Mercúrio que tenta abarcar aquilo que é o global, o total, e se perde dentro dos detalhes. É um Mercúrio que coloca os pés pelas mãos. Não é novidade, nós estamos vendo aí um governo que de cara ontem mesmo, no próprio dia da posse, o Onyx Lorenzoni se embaraçou todo para falar do desaumento do salário mínimo, né? Então, quando a gente começa a falar de astrologia, é complicado, porque às vezes a gente começa a falar de coisas que já estão tão visíveis, né, e que está aqui no mapa e está bem caracterizado. Então, eu acho que esse Marte, eu acho que o governo Bolsonaro vai ter muita facilidade de transitar, em resumo, né? Como eu encaro esse Marte bom, porém sofrendo os desafios de um Mercúrio péssimo, né? Eu vejo um governo com facilidade de transitar para o mundo da religião. É um governo que tem facilidade, talvez até de encarar ou de se meter com questões como a questão das drogas, porém com grande dificuldade de comunicação, colocando os pés pelas mãos, né? E isso já está visível no mapa e tudo mais. Bom, Netuno, né? Netuno ele vem enquadrando esse Júpiter, ele tem um Júpiter forte, né? Um mapa é outra coisa, para não dizer que eu não falei das flores, né? A gente fala dos pontos positivos e pontos negativos do mapa, como todo mapa tem pontos positivos e pontos negativos. Nós temos aqui um Júpiter também poderoso, né? É um Júpiter que rege o que, esse Júpiter poderoso, né? Esse Júpiter, ele rege basicamente, deixa aqui que agora eu me perdi um pouquinho, ele rege a própria casa 8, que não é uma boa casa para ele reger. Assim como Marte, ele não é legal ele reger a casa 12, tá? Também não é legal ele reger, o Júpiter reger a casa 8. Tá? Então nós temos assim, um Júpiter enquadrado por Netuno. Então vamos lá. O que é a casa 8? A casa 8 é a casa dos valores que a gente consegue com o outro, basicamente impostos, né? Então vamos dizer assim, é um governo que vem com uma proposta relativamente atraente, a gente vai falando agora na prática do que ele tem proposto no discurso dele, que é diminuir os impostos para o povo. Mas esse Júpiter está sendo enquadrado por um Netuno. Tanto Júpiter como Netuno, eles são potentes, né? Eles estão fortes. Então eles prometem agir, eles estão prometendo ação mesmo, tá? Netuno está em peixes, né? É o Netuno que assombra o sol da independência do Brasil. Mas isso aí é uma outra história que, se eu tiver tempo, eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre o mapa do Brasil. Então você tem ali um Netuno que vem trazendo assim, ó, facilidade de mentira. Mentira. Tá? Netuno é ilusão, Netuno é sonho. Netuno ele é muito legal para trazer produção nas artes, para trazer espiritualidade, religiosidade, mas quando e potente especialmente, né? Ele traz tudo isso. Mas ele vem enquadrando Júpiter, né? Que também está potente, prometendo agir.
Ele rege a casa 8 e está na casa 8. Ele promete, na prática, a redução de impostos. Mas Júpiter é expansão. Júpiter está na casa 8. Eu encaro isso como aumento de impostos. Eu acho que ele vai mentir muito. Não vai conseguir, isso vai ficar um pouco visível, é uma quadratura. As quadraturas nem sempre é diferente da oposição, né? Quando tem uma oposição é fácil ver na prática a atuação. Então eu vejo assim uma certa ilusão, as pessoas acreditando que ele está reduzindo imposto, mas vai estar reduzindo porcaria nenhuma. Com o tempo a gente vai ver isso na prática. Tá? O Júpiter é expansão, então ele vai aumentar impostos. Com esse Mercúrio desastroso ali na casa 8, reforçando a dificuldade de comunicação. Então, portanto, preparem-se para mentiras e mais mentiras, etc. e tal, porque eu não vejo com bons olhos mesmo esse Mercúrio. Eu comecei a falar sobre a regência marciana, né? Eu falei da casa 12, e acabei esquecendo de falar justamente de uma outra característica importantíssima desse Marte potente, né? Que é a regência da casa 7, a casa do inimigo. Então, veja só, nós temos um Marte potente que rege, além da casa 12, que é os inimigos ocultos e inimigos imaginários, muitas vezes, são inimigos imaginários, inimigos que não existem muitas vezes, tá? E ele rege a casa 7, que é dos inimigos declarados. E quem é que está na casa dos inimigos declarados? Nada mais do que a Lua, significador do povo, né, dos movimentos populares, e de Vênus, né, que no caso aí, Vênus ela sempre, de certo modo, significa a arte e a cultura. Então eu vejo também uma certa tendência, e também acaba sendo até, falar assim, Marcelo está dando uma de profeta do passado, né? Na verdade, profeta do presente, porque a gente sabe que ele já tem a antipatia da classe produtora de cultura, dos artistas, dos grandes produtores de cultura, do produtor de cultura mesmo de verdade, no modo geral. Ele tem ainda a mídia timidamente apoiando ele, né? Que eu acho que ele vai ter muito problema com a mídia, justamente por causa desse Mercúrio desastroso que está nesse mapa. Mas ele, em resumo, quem são os principais inimigos que ele terá? O povo, o interesse do povo, os movimentos populares, aos produtores de cultura. Tá? Daqui a pouco eu mostro tudo isso no mapa para vocês verem direito, se der tempo, se esse vídeo não ficar longo demais, né? Que já está em 22 minutos. Bom, vamos lá. Sigamos. Então nós já falamos sobre várias coisas, né? Vamos falar agora do o que resta a gente falar, né? Nós temos aqui o Sol, eu pretendo falar do Sol, mas antes de falar do Sol, seria interessante falar uma marca que eu acho que valida muito, muito, muito esse mapa, que é uma quadratura entre Urano e Plutão. Essa quadratura em Urano e Plutão, eu considero uma das grandes assinaturas desse mapa, porque, de novo, ele fala daquilo que é bem visível, né? Plutão é o poder oculto. Plutão, ele tem uma natureza terrorista, ele tem uma natureza, vamos dizer assim, do invisível, do imprevisível por ser invisível. Ele tem a ver também com coisas que nos remetem à traição, né? A um jogo de poder muito forte. Plutão ele lida muito com isso, ele traz à tona o que não presta, aquilo que é podre. Plutão é riqueza também, Plutão também é transformação e poder no bom sentido. Urano, ele é a inovação, né, no sentido positivo, é o novo, o avançar, mas Urano ele também significa o imprevisível, aquilo que não dá para se controlar. Os acidentes ou incidentes, né? Então você tem uma quadratura entre Plutão e Urano, que é uma das grandes marcas desse mapa, que tem tudo a ver com aquela história do atentado, né? Do atentado da facada de Juiz de Fora, que eu não quero entrar em mérito se é verdade ou se é mentira, que eu acho que a gente já tem assunto demais aqui nesse mapa por enquanto. Mas ele traz essa assinatura, né, do atentado. Então esse terror plutão-uraniano vai seguir o governo. Está no mapa e ele vai seguir. Então, quem acha que essa história foi uma história passageira, que interferiu só na eleição, que mesmo que você acredita, né, que aquilo tudo aconteceu, né, e é inegável que isso influenciou a eleição, não influenciou só a eleição, vai influenciar o mandato todo enquanto ele estiver em exercício. Né? Se me perguntarem se ele chega até o final do governo, né,
Isso é uma coisa interessante que a gente pode tentar falar depois em um outro estudo. O que eu posso dizer para vocês é que, já é de conhecimento dos astrólogos e de quem quiser dar uma pesquisada, nós temos uma conjunção importante entre Saturno e Plutão no final desse ano, começo do ano que vem, 2020. Então, vai ser deflagrado coisas muito fortes nesse período, a nível mundial, e o Brasil não está fora desse contexto. Se ele vai resistir a tudo isso, veremos, né? E se ele vai ter bons resultados diante desse mapa, dessa condição astrológica toda que eu estou falando aí, veremos. Inclusive, se alguém que entende de astrologia consegue ser simpático ao rapaz e quiser fazer uma interpretação, sinta-se à vontade. Faça um mapa e faça a sua interpretação. E a gente pode discutir. Porque eu tenho olhado aqui os planetas fortes e tenho tentando conectar com a realidade e dei minha interpretação dos planetas fortes, assim como estou dando dos planetas fracos também, os planetas fragilizados, que são muitos nesse mapa, né? Bom, vamos dar uma olhada no Sol, né? O Sol desse mapa é um Sol capricorniano, saturnino, poderoso, né? Oh, que legal! Então nós temos 3 planetas fortes no mapa da posse do rapaz, que é o Júpiter, que eu já falei que é um Júpiter forte no lugar errado, se relacionando com outro planeta forte no lugar errado, né? Que é o planeta que está regendo principalmente aqui as questões de como se lida com os impostos, e de outro lado as mentiras, inclusive mentiras envolvendo o sindicato, tá? Porque está na casa 11. Bom, então não se surpreenda se tiver muita mentira envolvendo a questão sindical, né? Porque a intenção é realmente destruir os sindicatos, está aqui bem claro nesse mapa, né? Nessa quadratura de Netuno regendo a 11, que é a casa que rege o sindicato, com a casa 8 que rege o dinheiro do outro, os impostos, o dinheiro do povo, né? Bom, vamos lá. O Sol, né? Estamos falando aqui do Sol, um Sol muito forte, muito poderoso, né? Legal, muito bacana esse Sol. Apesar, né, de estar esse Sol por outro lado, tem um detalhe interessante, né, que ele tem conjunção com Saturno. Saturno restringe, Saturno ele deixa tudo muito no terreno do cuidadoso, e tá a paranoia, reforçando essa lua paranoica escorpiana, tá? É um Saturno que, vamos dizer assim, está combusto, porque ele está em conjunção exata. O que quer dizer esse papo de combusto? Significa o seguinte: o Sol é o ideal, a forma, o ego, o ideal, a forma como o mapa se manifesta. Saturno tem esse caráter, vamos dizer assim, de paranoia, de medo, de seriedade, etc. e tal, que tem a ver com as estruturas e tudo mais, né? Vamos dizer assim, existe um conflito entre o ideal, né, a regência do próprio Sol em si e o mapa, ou seja, um conflito de ego. Então eu vejo assim, um Sol que tem conflito de ego, é um Sol que vai se manifestar austero a princípio, vai passar essa imagem, está aí já a história da caneta Bic hoje, né? Já está todo mundo falando que o Bolsonaro usa a caneta Bic, ele não usa a caneta Montblanc, né? Apesar dos 60 mil reais que ele vai receber por mês, vai deixar para lá, dá para comprar muitas Montblanc, mas tudo bem, né? Bom, então vamos lá. O que nós temos aí é então um conflito, né? Basicamente um conflito do ego, uma capacidade de ação muito restrita, porque Saturno está restringindo essa capacidade de ação. Esse é um grande calcanhar de Aquiles desse mapa. Um Sol que, apesar de ser saturnino, em conjunção com Saturno, tornando esse Saturno combusto, dificultando, apesar de ser um Saturno potente, ele é um Saturno com dificuldade de ação. Porque quando ele se torna combusto, perde bastante a força, mesmo estando num lugar muito confortável que é Capricórnio. Tá? Em resumo é isso. Então ele está enfraquecido, não é um Sol tão forte assim. Tá? Então essa é mais uma debilidade desse mapa. Plutão em Capricórnio, que tem a ver com todo esse movimento conservador, que esse conservador ganhou força e potência, que eu acho que isso começa a perder força a partir de 2020, justamente por causa da conjunção entre Plutão e Saturno nos últimos graus de Capricórnio, 23 graus, né? Se eu não me engano, em termos de graus, é isso aí.
Então, está dentro desse contexto, né? Essa coisa conservadora, o poder do conservadorismo, o conservadorismo ascendendo ao poder, mas não se preocupa, porque também Plutão ele desenterra o que não presta. Então, eu acho que agora nesse final do ciclo nós vamos ter muita coisa para falar sobre esse ponto mesmo do conservadorismo e da força do conservadorismo. Bom, eu creio que de um modo geral eu passei por todas as casas, né? Em relação a Mercúrio, eu esqueci de falar que esse Mercúrio ele rege não só a economia, mas como ele rege também a produção cultural, né? Aqui é a casa 5, então as festas, a diversão vão estar debilitada. Vai ser um governo que tenta ter aquela coisa, né, taurina, que dá uma certa natureza benigna às coisas, né, por causa da questão da natureza venusiana, mas não vai conseguir produzir grande coisa em termos de leveza em produção cultural. Casa 5 regida por um Mercúrio desastroso, né, então também não vejo grandes possibilidades, tá? Para finalizar, eu acho que eu não falei muito, falei da casa 11 e da casa 10, né? Que a regência realmente rege o poder, então isso também, na minha opinião, deixa bem claro que esse mapa está falando de um novo governo, de um novo poder que está se estabelecendo aí, né? Eu acho que fica bem claro. Esse Saturno combusto, né? Um Saturno com dificuldade de brilho, de mostrar o seu brilho, né? Uma dificuldade de agir, apesar da sua potência saturnina está reforçada em Capricórnio. Ali com esse Plutão, que está dentro dessa configuração toda, quem está vendo da ascensão da direita, que não se preocupa, né? Colegas de direita, agora um recado da astrologia. Se Plutão teve durante tanto tempo em Capricórnio, deixando forte a direita, cuidado, porque daqui 3, 4 anos, a gente vai começar a sentir a influência aquariana desse Plutão, né? Então, a coisa não vai ficar do jeito que vocês estão sonhando, não. Que o comunismo morreu, tá? Uma péssima notícia astrológica. Acredita quem quiser, quem não quiser não acredita. Né? A vida é assim, a gente acredita no que a gente quer. Se não quiser não acreditar, o preço é o mesmo. Eu estou cobrando o mesmo preço, tá? Pelo acreditar e não acreditar. Então, quem acha que Plutão vai ficar eternamente em Capricórnio, cuidado, ele vai estar para entrar em Aquário, certo? E ele não terminou de fazer o serviço dele. O Plutão não traz só poder, não. Plutão traz aquilo que não serve mais, aquilo que, né, tem que jogar fora. Plutão ele é assim mesmo, tá? Ele dá poder e ele puxa o tapete, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, e já ele está entrando em Aquário, né? Não precisa falar mais nada na natureza aquariana. Então, esse conservadorismo está com os anos contados, porque não são dias, nós temos um tempinho ainda para conviver com esse negócio todo, tá? Bom, então esqueci de falar sobre a intimidade, já que é um governo que fala tanto em família, né? Vamos falar um pouco da casa 4. A casa 4 é regida por esse Sol em Capricórnio conservador, né? Que está lá na casa 9, das relações internacionais, da educação superior. Então ele está querendo levar para a educação superior, achando que a ciência tem a obrigação de conservar a família. A ciência não tem obrigação de nada, amigo. A ciência só tem a obrigação de conhecer. Deveria, né? Porque a ciência tem partido, tá? Sempre teve e sempre terá. De novo, nada é neutro, eu não sou neutro, não é a ciência que é neutra, e nem o Bolsonaro é neutro, nem você que está assistindo esse vídeo é neutro, ninguém é neutro. E é isso aí. Nós temos realmente uma família que a família proposta para esse governo realmente é uma família conservadora, tá? Desse Sol que está agindo bastante forte. Eu vejo que realmente ele vai agir muito nesse campo, ele vai tentar governar mesmo e fazer ações que vão se voltar para a família, porque tem que proteger a família do que eu não sei, né? Porque eu vejo gente nascendo de famílias héteros aí aos montes, eu não sei do que ele está querendo defender o quê. A homofobia e tantos preconceitos ainda são tão fortes, não sei do que ele está tentando defender, né? Agora mesmo na virada do ano mataram um homossexual na Paulista, em plena Paulista. Eu só acho que ele está defendendo coisa errada. Mas o mapa ele dá uma boa indicação, parece que ele consegue mesmo defender, mesmo que de uma maneira histérica, a família. Então, os nossos queridos conservadores
pode ter boas notícias, ele vai defender a família do que, não sei, né? Porque se casamento é bom, as pessoas deveriam continuar casadas e não ter se separado tantas vezes que nem ele se separou. Mas tudo bem, né? O mapa dá boas indicações nesse sentido. Então, esse seria a visão geral do mapa. Agora eu vou rapidamente mostrar a mandala, que eu acho que é sempre uma análise relativamente feita, fácil de fazer, e já vou encerrando, porque isso aqui está grande por demais, mas não tem como falar num mapa desse sem consumir bastante tempo, mesmo porque não tem a menor intenção de ser imparcial. Quem quiser defender dar uma análise astrológica que ele acha que é menos pessimista e que retrata realmente o que está acontecendo no país por meio da astrologia, está aí os dados, já falei dos dados, é só fazer, estudar e fazer, sinta-se à vontade, né? Não é verdade? Bom, seria isso aí. Vamos lá, gente, então vou agora mostrar o mapa, tá? Deixa eu ver aqui como que eu inverto essa câmera, acho que não tem como inverter, vou ter que virar a mesma câmera, tá, gente? Então, vou tentar mostrar o mapa para vocês aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui está. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Então, nós temos, vou fazendo uma breve análise de hemisfério, tá? Só para que vocês tenham que entender a validade do mapa. Essa parte superior é a vida pública, cheia. Isso aqui é o privado, vazio, certo? Então, de fato, nós temos um mapa que está falando bem sobre a vida pública. Então isso ajuda a validar bastante esse mapa, né? Não que se não tivesse esse hemisfério não seria válido o mapa. Deixa eu falar melhor a coisa, né? Esse hemisfério reforça esse mapa como sendo um mapa relativo à vida pública e à política. Nós temos aqui a principal tensão terrorista que eu falei para vocês aqui, ó, Urano com Plutão, certo? Que é o tal do atentado que ainda está marcando. Nós temos aqui a Lua em Escorpião, e a saber do Escorpião, que vamos dizer assim, deixa esse mapa extremamente debilitado, o ascendente em Touro, e tudo aquilo que eu falei, tá? Aqui está o Sol combusto, aqui está o Júpiter potente dele na casa 8, que é uma casa onde Júpiter não tem grande atuação, apesar de ele estar muito forte, aqui sendo enquadrado por Netuno, significador de mentira, potente em peixes. Aqui nós temos o Marte potente na casa 11, que é a casa do sindicalismo, das associações e do futuro, etc. e tal, que está também aqui enquadrando esse Júpiter, tá? Que também é potente, estão causando um desconforto. Então, esse é o mapa. Tudo bem, gente? É basicamente isso daí, tá? Então, quem quiser se aventurar e fazer suas leituras e suas interpretações é bem-vindo. Eu não sou, vamos dizer assim, a autoridade em astrologia. Modéstia à parte, conheço algumas coisinhas, tá? Isso tudo surgiu porque a gente tem um colega, um amigo virtual, né, que é astrólogo profissional, o Elias Mendes, que tiver vontade de consultar com ele, eu recomendo, é um bom astrólogo. Tem que pagar, viu, gente? Que isso aqui dá trabalho. Quando eu falo de astrologia, o pessoal pensa que isso aqui é moleza, isso aqui é difícil. Vale a pena pagar a consulta com o nosso colega Elias Mendes, está no meu perfil no Facebook, quem quiser olhar. E ele é uma pessoa assim que tem um humor que me agrada muito, um humor cáustico. Então ele falou assim: eu garanto que o mapa da posse terá o ascendente cravado em Algol. Algol é uma estrela fixa extremamente maléfica, né? Graças a Deus não está em Algol, senão com certeza a nossa guerra contra a Venezuela já estaria certa. Apesar que eu até nem falei, né? Com um Marte potente desse jeito, com seus relacionamentos esquizofrênicos com Mercúrio totalmente corrompido, eu acho que a gente tem muita chance de entrar numa guerra contra a Venezuela assim. Só não está assim, vai ter, né? Mas está bem grande a chance, tá? Olha o que eu falo, né? Parece que tudo acontece. Bom, já estamos desligando aqui o celular. Bom, gente, então, seria isso. Eu falei que eu ia falar alguma coisa sobre corrupção, né? Eu não queria falar sobre corrupção, porque para mim já está evidenciado que o senhor Bolsonaro é corrupto, ele e toda a sua família, a dona primeira-dama, que fala tão bonitinho em Libras, né? Pena que ela
não leva em consideração outras culturas além da cultura do surdo, né? Por exemplo, a cultura do índio. Né? Índio não tem que ser catequizado porcaria nenhuma, ela não precisa do seu Jesus, se ele precisar ele procura por conta própria. Né? Fica a dica. Bom, vamos lá, gente. Então, corrupção. Gente, eu acho que o mapa não traz, apesar desse Sol capricorniano, conjunto a Saturno, que dá lá, né, suas aparências de sobriedade, eu não considero exatamente esse governo tão isento de corrupção. Por que eu digo isso? Eu digo basicamente por conta desse Mercúrio corrompido, né? Desse Mercúrio corrompido. Mercúrio é um significadão de ladrão, de comércio também, de veículos de comunicação, mas Mercúrio ele era o deus dos ladrões na mitologia grega. Então, se fosse um Mercúrio em bom estado, com esse Saturno em bom estado, fosse um Mercúrio em signo de terra, se fosse um Mercúrio virginiano, né? Aí sim, eu teria medo de falar que o seu Bolsonaro não é corrupto, né? Porque, nossa, realmente, né? Ele tem um Mercúrio muito bem colocado. Mas um Mercúrio em Sagitário, você querer dizer que esse governo não é corrupto, né? Regendo a economia. Né? Então, gente, para quem tem fé, boa sorte para o seu novo governo. Olha e siga em frente, tá, gente? Porque eu acho que vem muita coisa ruim por aí. E vai precisar de muita força para seguir. Então, um grande abraço e até mais. E boa sorte. E quem ficou magoado com o que eu falei, já falei. Vai lá, dá uma estudadinha em astrologia, dá uma olhadinha no mapa, pega esse Marte potente, esse Júpiter potente, esse Sol em Capricórnio, né, conjunto a Saturno, essa parte acabou de ferrar tudo, e tenta fazer uma boa interpretação. Tá ok? Tá ok? Abraço, até mais.